Oi, pessoal. Lugares. Em agosto de 2020, 3 anos atrás, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, convocou países do mundo inteiro para o compromisso de eliminar o câncer de colo do útero para as próximas gerações e tornar esse tipo de tumor uma doença do passado. Mas o que a gente precisa fazer para tornar o câncer de colo de útero uma doença do passado? Essa é a grande questão. Essa meta de eliminação poderá ser alcançada, sim, segundo a OMS, a partir da combinação de 3 estratégias, que incluem vacinação, rastreamento e tratamento. E o Brasil, nosso país, é um dos signatários desse acordo. Então, hoje aqui no painel, vocês vão ver como o câncer do colo de útero é uma doença que é evitável, ela é curável, desde que seja detectada precocemente e tratada corretamente. A gente tem avançado, sim, em muitos aspectos, e a gente vai trazer muitos exemplos positivos, que é bacana para entender, mas ainda tem um caminho muito longo para a gente avançar. E a ideia daqui hoje, com todos vocês, com essa nossa sala cheia aqui, é entender onde a gente está e para onde que a gente pode ir. A gente tem as vacinas hoje, que estão disponíveis no nosso SUS, para toda a população brasileira. Então, a gente quer buscar sinergia, aprender e nos inspirar. A partir de exemplos de conversa com pessoas, com as nossas convidadas, que daqui a pouco eu vou falar para vocês, tem um trabalho enorme que está sendo feito. Mas antes de apresentar as nossas convidadas aqui, eu queria reconhecer a presença de ilustres pessoas que fazem parte também de toda essa história, de toda essa jornada, de toda essa luta contra o câncer do colo por HPV. Agora, vou começar com o Dr. Renato Kifuri, que está aqui com a gente, pediatra, infectologista e presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, também vice-presidente da SBIM. Seja muito bem-vindo. Temos aqui também Fernando Maia, que é coordenador-geral da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer. Temos aqui também Ana Maria Drummond, diretora institucional do Instituto Vencer o Câncer. Aqui também temos Melissa Medeiros, líder da Associação Brasileira de Câncer Cabeça e Pescoço. E Gabriel Medeiros, líder do Politize. Bom, agora a gente vai formar o nosso painel. Eu vou começar a convidar as pessoas para se sentarem aqui na mesa. Eu só peço que vocês sentem a partir da segunda cadeira, que eu vou sentar nessa primeira. Convido aqui ao palco a deputada Marina Elô. Ela é deputada estadual pelo Estado de São Paulo. Foi eleita deputada com 40 mil votos em sua primeira legislatura, em 2018. E, em 2022, foi eleita com mais de 85 mil votos. Seja bem-vinda, deputada. Ela foi candidata à Prefeitura de São Paulo, em 2020, tendo uma das propostas do seu plano de governo o fortalecimento da atenção básica à saúde. Em junho desse ano, acabou de acontecer, a Marina Elô solicitou a coautoria de um projeto de lei 134/2022 que institui a política estadual de conscientização sobre proteção ao combate ao papilomavírus humano, HPV, mas essa proposta, esse projeto foi vetado pelo governador do Estado de São Paulo. Gostaria de chamar, a gente vai debater mais isso aqui, tá, deputada? Gostaria também de chamar para o palco a doutora Letícia Maria Correia Katz. Ela é médica ginecologista e tem experiência em citopatologia e prevenção do colo de câncer do útero. Também é diretora do Programa de Saúde Pública da Sociedade Brasileira de Citopatologia. Atualmente é consultora local da OPAS e coordenadora do Útero é Vida, que busca atuar na prevenção e no tratamento do câncer de colo do útero em Pernambuco. Seja bem-vinda, doutora.
Agora também para formar a nossa mesa, Daniele Voto, que é diretora executiva do IGCC, que é um Instituto de Governança e Controle do Câncer. É uma organização sem fins lucrativos, com atuação nacional, que visa apoiar cidades a elaborar e implementar políticas públicas, projetos e pesquisas para melhoria no acesso ao tratamento do câncer. Ela também faz parte do City Cancer Challenging Foundation, em Porto Alegre, ocupando o cargo de City Manager, com o objetivo de aumentar a acessibilidade ao tratamento de câncer. Seja bem-vinda, Daniele. E agora, por último, convido a doutora Ailma Larré, médica ginecologista e oncologista. A doutora Ailma, ela trabalhou no Instituto Brasileiro de Controle do Câncer por 17 anos, né, doutora Ailma? Atua hoje no Onco Center Médicos, clínica especializada em hematologia e oncologia, e também no Núcleo de Saúde da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo, e ela coordena o projeto Colo HPV. Seja bem-vinda, doutora. E aí, agora, antes da gente começar a nossa roda de debate, eu queria convidar vocês, todos vocês que estão aqui, para a gente conhecer a história da Fernanda. É difícil falar sobre isso. Reviver, assim, é ruim. Não é bom assim, porque eu tô aqui, mas é difícil. Meu nome é Fernanda, eu tenho 34 anos. Eu gosto de lutar, eu faço Muay Thai, de passear com meu cachorro, de viajar. Eu fui diagnosticada com 30 anos. Eu comecei a perceber algumas mudanças assim no meu corpo. Eu comecei a sentir cólicas muito fortes. Eram umas 3 vezes por dia. E aí foi aumentando a frequência e chegou a 30 vezes por dia, assim. Eu fui procurar meu ginecologista e conforme eu ia fazendo os exames, eu ficava mais assustada porque cada vez era um pouco mais de exame até que tinha que fazer biópsia. E aí na biópsia eu fiquei bem preocupada. Eu lembro do dia exatamente assim. E aí no caminho pro médico, eu liguei pra minha mãe. Eu falei, tô aqui já quase que na porta do consultório e eu tô muito nervosa. E aí ela, não fica nervosa, faz o seguinte, presta bastante atenção no que o médico vai te falar. E aí quando ele abriu o exame, ele me falou que eu tava com câncer. Na minha cabeça eu tava assim olhando pra ele, eu tava assim, eu preciso prestar atenção, eu preciso prestar atenção. Eu acho que ele viu que eu tava meio assustada e ele falou, tá, então eu vou te dar uns minutinhos e você pode chorar. Aí eu chorei, né? E aí eu tive que ligar pra minha mãe pra falar. Aí pro meu pai. E é ruim porque eu não queria dar essa notícia pra eles, né? E aí eles vieram pra minha casa. Vieram aqui pra São Paulo e eu lembro da minha irmã, quando ela veio pra minha casa, ela foi a primeira que chegou, ela tava com um barrigão assim enorme, quando eu abri a porta, ela chorando com um rolo de papel higiênico assim, embaixo do braço. E eu precisava de força, então eu via que ninguém sabia muito o que fazer, né? Eu fui pra dentro de casa e meu marido tava no telefone. Aí ele achou o IBCC e ligou lá pra marcar uma consulta e tinha consulta pro mesmo dia, na sexta-feira. E aí, assim, chegar no IBCC foi bem difícil também, porque você não entende ainda que você tem câncer, é estranho. Eu fui atendida pela doutora Ailma, que é o anjo da minha vida. Eu sou muito grata a ela. Eu nem sei se ela sabe o quanto. Gostaria que soubesse, mas nunca consegui falar. Aquela consulta foi muito difícil. Porque ali eu descobri assim que eu não ia poder mais engravidar. Então, foi muita decisão, muita coisa acontecendo ali. O meu tratamento
foi relativamente rápido, né? O meu tumor já tinha quase estava com 6 centímetros, tinha quase 7 centímetros. Eu comecei então com quimioterapia, eu fazia todas as quartas-feiras. A radioterapia eu ia todos os dias para o hospital. Conforme vai passando os dias, a dor ia aumentando, né? Aí eu não conseguia dormir porque eu sentia dor. Não conseguia comer porque não dava para comer, eu sentia muita dor. O tempo todo e todo dia. E eu não saía de casa, eu não fazia absolutamente nada. E eu lembro de uma vez que eu olhei minha conta e meu salário tinha acabado. De tanto remédio de dor que eu comprei. O tratamento foi muito forte, é pesado. Quimioterapia, radioterapia é pesado. E aí depois que eu terminei esse ciclo, eu comecei um novo de quimioterapia e braquiterapia. É um procedimento que eu tinha que fazer sedada. Aí a primeira sessão, eu acordei no meio do procedimento, eu senti uma dor surreal, porque não era para eu ter acordado, né? E aí a braquiterapia também tem as consequências do tratamento, né, que eu preciso lidar até hoje. A mensagem final que você gostaria de passar para as mulheres, para a ciência? Eu nunca pensei nessa pergunta. Que mensagem que eu daria? Nunca pensei. Eu espero de alguma forma que o meu relato ajude ou alcance essas mulheres, porque eu sei que é uma situação muito difícil e por mais que você esteja muito acompanhada, você tá sozinha passando por isso. Ninguém sabe o que você tá passando, ninguém sabe o que você tá sentindo. E então eu só queria poder dar apoio, força, para que todo mundo consiga passar e superar, porque existe vida depois e a vida é muito boa depois. Começar, depois desse vídeo da Fernanda, eu acho que dá todo o tom, né, doutora Ilma, do que a gente vai fazer aqui hoje, do que a gente vai conversar e do que a gente se propõe a levantar nesse debate. A história da Fernanda é a história, muito provável, de que vai acontecer com as 17 mil brasileiras que vão ter câncer de colo do útero em 2023. Né? Pensar que ela quer que a mensagem dela chegue a mais pessoas. E hoje a gente está aqui com tanta gente que pode ajudar a propagar essa mensagem, mas isso já me conecta com a primeira pergunta, né, doutora Ilma, para a gente começar aqui a nossa conversa. A OMS disse que é possível eliminar o câncer por HPV. Ou seja, histórias como a da Fernanda não teriam que acontecer. A minha primeira pergunta para você, doutora Ilma, é realmente possível eliminar o câncer de colo por HPV? E aí eu queria que você, de fato, trouxesse para a gente o que está envolvido nessa estratégia, né? Porque eu imagino que não é de hoje para amanhã. A gente tem que cumprir um monte de passinhos, né? Então eu queria que você trouxesse isso para a gente. Primeiro, sejam bem-vindos todos vocês aqui. Obrigada. Conseguindo ouvir? Boa tarde, obrigada pela presença de todos e obrigada pelo convite. Respondendo à pergunta, a resposta é sim. É possível a erradicação do câncer de colo de útero. A erradicação é definida como menos de 4 casos para cada 100 mil mulheres. Como é que está a nossa situação no Brasil? De forma geral, 13 para cada 100 mil. Na região norte, chega a 20 a cada 100 mil. Se a gente pensar na África, 30 a cada 100 mil. Na Austrália, eles já estão quase atingindo essa meta de erradicação. Então, se isso já foi feito em outros países, podemos fazer no Brasil também. Então, é possível a erradicação, já foi mostrado que é possível. E, de acordo com esses dados positivos que já acontecem em outros países, a OMS montou uma estratégia de erradicação baseada em 3 pilares. Vacinação, 90% das meninas vacinadas até os 15 anos,
70% das mulheres rastreadas com 2 testes de alta performance, ou seja, testes que realmente podem dar o diagnóstico de infecção por HPV. Pelo menos 2 testes entre 35 e 45 anos e 90% das lesões pré-câncer tratadas. Então, essa é a meta 90, 70, 90. Você quer que eu passe o nosso vídeo? Eu quero, com certeza. E quero que você conte um pouquinho também do seu trabalho, tá, doutora Isso. Ilma, por favor. Então, o SUS está completando 35 anos esse ano. Temos as estratégias de prevenção disponíveis no SUS. De um lado, temos vacina e preventivo. De outro lado, temos incidência elevada de câncer de colo. Então, precisamos unir esses 2 pontos. E, talvez, o que ajude a reduzir essa incidência seja a comunicação. Por que as pessoas não estão fazendo as vacinas? Por que as pessoas não estão se cuidando, não estão fazendo o preventivo? Então, uma das formas é se comunicar com a população, para que ela saiba a respeito da doença e tenha essa iniciativa de participar dessa luta contra o câncer de colo. Não sei se está funcionando. Então, baseada nessa necessidade de informação, várias pessoas se uniram, porque, nesse momento, a união é o que faz a força, acima de tudo. A gente não vai conseguir fazer nada sozinho, por mais que todos os profissionais da saúde estejam lá na assistência e tratando essas pacientes. Essa paciente que foi mostrada agora, a Fernanda, ela também participa desse trabalho. Por mais que a gente esteja na ponta ou que o profissional esteja lá na UBS colhendo o preventivo, se todo mundo não se unir, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, junto com o Grupo Mulheres do Brasil e o Instituto Vencer o Câncer, que está aqui representado pela Ana Drummond, iniciamos um movimento a favor de levar informação para a população. Então, nosso objetivo é levar informação para escolas públicas, comunidades e empresas. A gente iniciou as atividades em outubro de 2022. O segredo de tudo é uma linguagem clara e fácil. Então, o público precisa entender o que é HPV, o que é a doença, que é o câncer. A história da Fernanda tem toda uma parte que se repete. Ela chegou na primeira consulta com o esposo, que ela tinha planos de casar, de ter filhos. Ela chega na 3ª, na 4ª consulta, o esposo fica lá fora, ela entra sozinha. Na 5ª, na 6ª consulta, ela está sozinha, ela não vai poder mais ter filhos, ela passou por um tratamento que vai causar menopausa precoce e infertilidade. Então, toda a história, toda uma parte da história de vida dela foi apagada por conta da doença. Então, precisamos fazer com que as pessoas entendam a gravidade das doenças causadas pelo HPV. Então, é uma linguagem clara, fácil, padronizamos um material com figuras. Fomos fazer um grupo foi fazer uma palestra em Recife, e aí eu programei alguns folders, e as meninas disseram, olha, doutora, não faz nada escrito, faz só figura, porque a gente vai levar essa informação para uma população onde uma grande parte não sabe nem ler. Então, a gente precisa saber com quem estamos falando e nos adaptar a cada necessidade. Então, esses são alguns exemplos. Essa é a Fernanda, ó. Essa aqui foi a primeira escola que a gente foi. Eu liguei para minhas colegas, não tinha ninguém que podia ir, todo mundo trabalhando. A escola, de uma hora para outra, falou assim, pode vir dar a palestra. Eu liguei para ela, porque ela sempre me perguntou se tinha algum trabalho voluntário. Eu falei, olha, quando eu tiver alguma oportunidade, eu vou te chamar. E, nesse dia, ela disse, vou com você. E nós fomos juntas na escola. Então, aqui ela falando para os pais, aqui ela falando com os alunos. Fizemos várias reuniões nessa escola. Aqui é uma associação junto com o Projeto Canudos, no sertão da Bahia. Então, era um local que não tem estrutura nenhuma. Alguns moradores cediam a casa deles, a gente ia lá, conversava com a população, e foi uma conversa bem interessante. E aqui tivemos o apoio da empresa Voltalia, que é uma empresa de energia eólica. Cheguei lá para fazer a palestra, só tinha homens. Perguntei, cadê as mulheres? Não, aqui é chão de fábrica. Então,
vamos falar com os homens, e foi uma palestra muito interessante, eles participaram, tiraram muitas dúvidas, precisamos chamar os homens para essa discussão, os homens precisam se vacinar, eles são portadores do vírus, eles têm filhas, eles têm esposas, eles têm um monte de mulher ao redor deles, que eles podem ser também multiplicadores de informação. E aqui são outras atividades feitas em Paraisópolis, em Osasco. A gente procura sempre estar nessas populações mais carentes de informação. Mais de 70% dos casos de câncer de colo estão na população de baixa renda. Aqui é uma escola pública. Às vezes a gente consegue reunir muitos alunos de uma vez só, às vezes a gente faz várias palestras num dia só para tentar se adaptar à estrutura da escola. Aqui também é outra escola pública em São Paulo, mais uma. Essa foi uma atividade que fizemos juntos com o Instituto Vencer o Câncer, numa escola aqui em São Paulo também. E essa junto com o Grupo Mulheres do Brasil, que é um grupo bem atuante nessa escola, desenvolve várias atividades, e a escola abriu a porta para o nosso grupo. Fizemos reuniões com os alunos e com os pais. Aqui é na comunidade Caboré. Também encontramos uma sala onde já são feitas outras atividades para comunidades e falamos sobre HPV. E aí iniciamos uma atividade fora de São Paulo, junto com o Grupo Mulheres do Brasil, em Recife. Durante um mês, tivemos reuniões online com um grupo de mulheres, não são médicas, algumas educadoras, fisioterapeutas, psicólogas. Uma vez por semana a gente se reunia, preparei uma pequena apresentação e passei para elas as informações, e elas reproduziram o que estávamos fazendo em São Paulo, em Recife. E aí, em março, elas fizeram a abertura do projeto em Recife, que foi o Março Lilás, junto com o apoio do SESC, a Universidade Rural de Pernambuco. E desde então, elas estão fazendo várias atividades, então é um grupo que tem autonomia, independência e funciona sozinho. E o nosso objetivo, junto com Mulheres do Brasil e o Instituto Vencer o Câncer, é multiplicar essa atividade em vários estados do Brasil. Muito bom, doutora Ilma. Muito obrigada. Muito obrigada. É muito bacana ver toda a sua atuação, principalmente voltada, né, para a educação e para a adaptação da linguagem de acordo com o que cada um consegue compreender, né? Porque falar numa escola de São Paulo é diferente de falar de uma escola lá no interior de qualquer lugar que não está ali acostumado, talvez, com todos as terminologias, entender o papel do HPV. Eu acho que tem muito disso tudo. Agora, eu queria aproveitar a deputada aqui para a gente falar do tema que é quente, que eu não sei se vocês acompanharam, mas repercutiu em todos os jornais nas últimas semanas, que foi o veto do governador Tarcísio ao projeto de lei que tinha o objetivo, né, Marina, deputada, para falar sobre a compreensão sobre o diagnóstico, né? Tinha a educação, tinha tudo isso envolvido, a escola, tinha a saúde, e a justificativa foi de que a gente já tem políticas públicas que abrangem esse tema. Mas a gente sabe que o Estado de São Paulo tem baixos índices de cobertura vacinal, a gente sabe que crianças e adolescentes, né, não estão ali na meta que a gente acha ideal para vacinação, e baixa adesão também ao exame preventivo. Então, a minha primeira pergunta para você é, deputada, o que você achou desse veto? O que você achou principalmente dessa justificativa? E qual que é a consequência desse veto para os municípios de São Paulo? Obrigada, Natália. Boa tarde a todas e todos. É um prazer e uma honra estar aqui com essa mesa tão inspiradora, com esse sotaque tão delicioso de Pernambuco, que eu já disse que é o melhor do Brasil. Mas muito feliz também de poder estar falando de um tema que é tão importante, que tem cada vez mais chamado o nosso foco, a nossa atenção. Eu fiquei emocionada de poder estar aqui nesse evento Todos pelo Câncer esse ano com vocês, porque o ano passado eu perdi a minha mãe para o câncer com 61 anos. Eu acompanhei muito pessoalmente, muito proximamente o impacto que é viver, estar próximo de alguém com câncer e todo o tratamento, como funciona esse processo, o quão difícil é para a pessoa e para a família. E daí, se tivesse essa pergunta, né, você formula desse lugar, tem vacina para câncer, você quer? Como que a gente pode ainda responder que não? Como que isso não pode ser uma coisa colocada para todo mundo? É maravilhoso a gente poder ter uma vacina para um câncer que impacta
milhares e milhares de pessoas no Brasil, milhares e milhares de mulheres. Uma vacina que permite a gente ter uma história diferente do que a da Fernanda. E quando eu estava andando para chegar aqui, fui vendo as plaquinhas e tinha uma plaquinha que falava sobre a desigualdade do Brasil no tratamento do câncer. O Brasil é um país profundamente desigual e no tratamento do câncer isso se torna ainda mais evidente. E se a história da Fernanda já é muito triste e impactante, a história de milhares de mulheres que morrem por uma doença que tem vacina é ainda pior. E a desigualdade está aí, então a gente precisa muito levar essa possibilidade para todas as meninas, para todos os meninos e para todos os lugares. E o que os dados mostram para a gente é que o Ministério da Saúde, em 2023, destinou 1,6 milhões de doses de vacinas do HPV. Então, 1.060.000 doses de vacina do HPV para o estado de São Paulo. Destas, foram aplicadas até maio 315.000. Ou seja, de cada 3 vacinas, 2 estão no posto. Elas não estão sendo aplicadas. A gente tem uma vacina para o câncer que a gente não está conseguindo chegar em quem realmente precisa. É por isso que a gente fez esse... Eu sou coautora, junto com 2 deputadas muito boas e competentes que estavam à frente dessa discussão. A gente melhorou um pouco o projeto para estar junto nesse projeto e colocou ele como prioridade esse ano para que a gente desse um avanço importante na perspectiva de políticas públicas. E eu tive a honra de aprender com o Dr. Renato e com muitas outras pessoas discutindo sobre vacina e cobertura vacinal, que a cobertura vacinal ou a hesitação vacinal ela parte de 3 pilares, né? Confiança, complacência e conveniência. A gente construiu esse projeto de lei sobre esses 3 pilares. Primeira coisa era conveniência. Hoje a gente sabe que o público-alvo é um público que o Estado tem ingerência, porque a gente está falando do ensino médio. De 9 a 14 anos está no ensino médio, ensino fundamental 2 e ensino médio, que é competência do Estado. Então, a gente falou, aqui a gente tem um lugar de levar conveniência para o público-alvo, levar essa adaptação dentro da estrutura que o Estado tem. Então, um dos pilares é levar campanhas de vacinação e a vacinação para as escolas. A outra coisa era sobre complacência. Então, que dentro um dos pilares que a gente tem é sobre informação. O que é o HPV? O que é realmente a gente fala de uma vacina para o câncer? Como que eles podem ver que a gente está falando que é um caso que acontece com 17.000 mulheres por ano? É uma das principais doenças evitáveis de mulheres no Brasil. Então, levar essa informação. E o terceiro ponto era a confiança. E acho que muitos de vocês sabem que sim, que essa é uma vacina que sofreu muito com fake news. Parece outras coisas que a gente já ouviu falar nesse país, né? Que tem um lugar sobre, se tomar vacina vai iniciar a vida sexual das crianças. Então, a gente não pode dar aqui, não pode falar disso com as nossas crianças. Isso é um processo que a gente escuta falar bastante. E daí a gente precisa reestabelecer a verdade, combater essa fake news e criar confiança. E o programa ter essa possibilidade de estar com as escolas e estar criando essa campanha para os nossos jovens, meninos e meninas, tinha esse colocar dentro. E o veto foi muito infeliz. O próprio governador mesmo me confessou que foi um veto infeliz, porque era a chance do Estado fazer diferente. A justificativa é ruim, porque ela trazia que já existem campanhas para HPV a nível nacional que estão aqui, e não é verdade, né? A gente tem a maioria das vacinas paradas no posto. Isso não está dando conta do nosso desafio. A gente tem lutado pela derrubada do veto. Eu ia perguntar, dá para reverter? Dá para reverter na Assembleia. Não é fácil, é um processo bem difícil. Os 4 anos que eu estava lá do último mandato, o primeiro ano agora desse primeiro mandato, eu só vi derrubar veto 2 vezes, mas pode ser revertido com o impacto e com o apoio da sociedade. Então, deixa também o meu pedido para que vocês pressionem o governador, mandem mensagem, falem sobre isso em vários lugares, porque a chance que a gente tem de ampliar essa discussão e ampliar a prioridade é única. Acho que a pergunta de se o Brasil pode se comprometer com as metas, a gente tem tudo para se comprometer com as metas. A gente tem o SUS, a gente tem um sistema vacinal, a gente tem um histórico importante de conseguir erradicar doenças. A gente só precisa colocar como prioridade a chance agora, tanto para o câncer de colo de útero, quanto para câncer de cabeça e pescoço também. A Melissa trouxe, o HPV também pode causar esse câncer. Então, é uma vacina para o câncer que a gente pode fazer diferente. Obrigada. Obrigada, deputada. Agora eu queria ouvir um pouco da doutora Letícia. É, você mesmo, doutora.
Alô, alô. Doutora, a gente sabe que Pernambuco vive outro momento, né? Uma outra realidade, um foco maior e talvez mais avançado do que em outros estados que a gente tem aqui no nosso país. Eu queria que você trouxesse para a gente um pouco dessa história, dessa construção, de como que está esse momento, né? Do programa Útero é Vida, e de onde que vocês estão nesse momento, qual que vai ser o próximo passo a partir de agora. Então, primeiramente, eu queria agradecer o convite. É uma honra não só estar na mesa, mas como estar com vocês nos ouvindo. Em especial de ter Fernando Maia como Ministério da Saúde aqui apoiando o nosso projeto, como sendo piloto para uma nacionalização. Tudo começou em 2019, quando a gente identifica que em Pernambuco, todos os dias, morre uma mulher de câncer de colo. Em Recife, que é a capital, é um dia sim, um dia não. Então, você vê que os casos, o número de casos e óbitos só aumenta. Então, Einstein já dizia, você continuar fazendo a mesma coisa e esperar resultados diferentes é uma insanidade. Então, o primeiro ponto foi a vontade política que foi trazida, a problemática por Dr. Mozart Salles, por Jurema, que é oncologista, e o secretário de Saúde se sensibilizar. Então, houve o interesse político de que a gente mudasse essa situação. E como mudar a situação? A mudança não poderia ser só vamos mudar o teste, que esse teste não é tão sensível. A mudança tinha que ser em toda a linha de cuidado. Ou seja, primeiro ponto, você oferecer prevenção, você oferecer a vacina, que é a prevenção primária, você aumentar essa cobertura, você mudar esse rastreamento. Os países que conseguiram mudar, inclusive com a citologia, é porque fizeram rastreamento organizado. Hoje a gente tem um rastreamento oportunístico, ou seja, a mulher chega na unidade porque ouviu falar que precisa fazer e, de repente, faz sua prevenção. Rastreio organizado, elas estão começando a receber convocatórias, recebem por áudio, porque o analfabetismo ainda é significativo, elas não conseguiriam ler, e através de mensagem de textos. Essas mensagens para as mulheres que estão dentro de um sistema de informação da atenção primária. Então, todo o nosso programa Útero é Vida, ele foi baseado no SUS. Os sistemas que a gente usa são dos sistemas SUS. A convocatória que a gente está fazendo também é do SUS-AB, que é o sistema da atenção primária. Então, a gente tem que fortalecer o SUS, porque, por exemplo, em Pernambuco, 82% das mulheres são SUS dependentes. Então, se eu resolvo essa condição do SUS, eu estou resolvendo a problemática do câncer. Então, nessa perspectiva do rastreio organizado, elas são convocadas se elas tiverem celular, ou os agentes comunitários de saúde vão convocar essas mulheres, ou elas chegam como demanda espontânea, dizendo, eu preciso fazer o meu exame. Mas o rastreio organizado ele tem umas premissas. É que você tem que ter uma diretriz clara, exatamente o que eu quero fazer. Eu tenho que ter uma faixa etária, que no nosso caso é de 25 a 64 anos. E eu preciso ter a governança dessa convocatória, desse rastreio organizado. Então, hoje você vê mulheres que não têm útero fazendo prevenção. Então, o programa é para pessoas com útero, independente dessa identificação, como elas se identificam. Então, a faixa etária de 25 a 64, ter útero e está dentro do sistema. Então, os sistemas SUS que hoje a gente usa, que não estão tão bons, eles vão se tornar aptos a receber isso. Então, a orientação é todas as mulheres precisam entrar nesse sistema, que é o SUS-AB. Vão receber a convocatória, o próximo passo é fazer o teste. A Ilma comentou que seja um teste confiável. A citologia, ela resolveu em muitos países do mundo, porque era rastreio organizado e tinha uma qualidade. A nossa precisa ser mudada, porque esses anos todos não surtiu efeito. Então, vem o teste do HPV. Com a pandemia, nós identificamos que muitos estados compraram equipamentos para fazer o teste do Covid por PCR. Foi quando veio o insight de que a gente precisava de um kit que detectasse o HPV
por PCR para que a gente utilizasse esses equipamentos. Então, daí veio a elaboração de um kit que está sendo feito pela ULICA, que é a Universidade Federal de Pernambuco, e o Instituto de Biologia Molecular. Esse teste está sendo validado através do teste da Abbott, e que vai entrar na Anvisa para validação o teste a ser usado no SUS no próximo mês, agora no início de outubro. Mas a gente também não podia ficar parado esperando essa validação. Então, nós vamos iniciar, já iniciamos o projeto no estado de Pernambuco, em determinadas áreas, onde você tem mais óbitos e onde você tem mais casos. A partir desse teste, é você fazer o teste, ele dando negativo, você só precisa repetir com 5 anos. Ele sendo positivo, você vai para aquela linha de encaminhamentos para os próximos passos, que é a colposcopia, se for necessário, a biópsia. E lembrar que esse rastreio de 25 a 64 é para mulheres assintomáticas, porque vocês poderiam perguntar, não, mas eu tive alguém, uma vizinha, que teve aos 22 anos. Essa pessoa de 22 anos que chega com queixas, ela não é assintomática, ela é sintomática. Então, ela não entra nesse rastreio. Ela já vai direto para a atenção especializada para que seja feito o diagnóstico de câncer e ela possa ser tratada. E, a partir dessa premissa, capacitar profissionais para o tratamento. Então, é isso que Pernambuco está fazendo, é toda essa requalificação. E a minha satisfação e agradecimento de estar aqui é poder contar com vocês para a comunicação. Mas uma comunicação clara, que chegue às pessoas, que sejam compreensivos e que a gente respeite as diretrizes que possam vir a ser, junto com o Ministério da Saúde, que, ao identificar nosso projeto, concluiu de que existe robustez para que a gente possa mudar esse cenário. Ou seja, um rastreio organizado com um bom teste, com inovação da citologia em meio líquido, quando necessário, e o tratamento adequado. E identificar que as inequidades realmente é o maior impasse para o acesso. Recentemente, me procuraram para dizer, Letícia, eu estou com uma paciente que ela está com adenocarcinoma. Ela é analfabeta, o filho dela é analfabeto e ninguém na casa sabe ler. Como a gente entrega um papel para que seja os encaminhamentos? Né? Então, assim, e são várias histórias, Natália, que a gente pode ir contando, mas, assim, meu agradecimento especial é poder contar com essa comunicação que hoje a gente faz aqui. Obrigada. É um desafio, né, doutora Letícia, mas é uma jornada muito positiva, né? E por tudo que você trouxe, muito bem trilhada e pensando em cada passo para atingir as pessoas da forma correta. Agora, eu queria conversar com a Daniele. Daniele, eu queria primeiro te ouvir um pouco sobre o projeto que você lidera em Porto Alegre. E mais do que isso, nos bastidores, eu lembro que você me contou que a cobertura vacinal lá está muito baixa. 20%, 30%. É isso mesmo? Obrigada, Natália. Obrigada pelo convite também, pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Meu sotaque não é exatamente de Pernambuco, mas sou gaúcha, né? Sou de Porto Alegre, então queria compartilhar um pouquinho também a nossa realidade. E sim, a nossa cobertura, a nossa taxa de cobertura em Porto Alegre, ela está muito abaixo do que é esperado, do que é previsto pela OMS, pelo Ministério. E, infelizmente, a população também que mais precisa, né? A população que mais necessita desse cuidado não está conseguindo acessar isso por diversos motivos. O nosso instituto é o Instituto de Governança e Controle do Câncer, ele é recente e tem 2 anos de funcionamento na cidade, e a nossa forma de trabalhar é trabalhar diretamente para a implementação de novas soluções, de novas políticas públicas na cidade. Nós entendemos que a solução, doutora, é realmente a gente conseguir mudar o que a cidade está fazendo, como a cidade está se preparando e enfrentando o câncer. Então, pensamos, como podemos ajudar a cidade de Porto Alegre no início da nossa caminhada, né? Então, fizemos um estudo, né, um pouco rápido assim, do que mais necessitava, e vimos que a cobertura estava baixíssima.
E aí fomos aprendendo também. Como nós fazemos parte de uma rede internacional chamada City Cancer Challenge, que trabalha com cidades ao redor do mundo sobre câncer, sobre a questão do câncer, fomos conhecendo diversas soluções que estavam sendo feitas em países da África, da América Latina, e chegamos até a cidade de Indaiatuba, que eu acho que é um case fantástico que nós temos aqui pertinho, né? Como eles trataram e como eles inovaram, e principalmente como eles não tiveram medo de fazer as coisas diferentes. E isso, para nós, é muito importante. Então, em parceria com a Prefeitura de Porto Alegre e o Governo do Estado também, nós, e também em parceria com a MSD e outras empresas, nós levamos, no caso, para Porto Alegre, o case de Indaiatuba. Então, a secretária municipal de saúde, o vice-prefeito, que é médico, e o professor da Unicamp, responsável pelo estudo. E lá eles compartilharam, não conosco, eu não sou médica, eu não sou da área da saúde propriamente dita, compartilharam com os seus pares da prefeitura e do governo do estado do Rio Grande do Sul. Contaram como que eles fizeram. E isso é importante, porque eles mostraram, eles abriram os dados, eles disseram quais foram as dificuldades. Isso foi muito positivo, porque eu acho assim, as palavras, elas são importantes, elas comovem, mas os exemplos, eles arrastam, né? É o que nos move a fazer a verdadeira mudança. Então, quando a prefeitura viu que era possível fazer coisas diferentes, né? Que lá eles inovaram um monte, né? Pernambuco também está fazendo isso. Então, eles toparam o desafio, que é o que a gente está começando agora, que nós demos um nome... Sabe como é gaúcho, né? A gente se acha, assim, a gente acha que... Né? Então, assim, a gente, enfim, se aproveitando de outras décadas da OMS, nós montamos um projeto ambiciosamente, mas acho que possível, chamado Visão Zero de Mortes por Câncer do Colo do Útero em Porto Alegre. É esse o nome do projeto que a gente está iniciando lá. E é um projeto, e aí, Natália, me corta se eu estiver passando o tempo. Não, me conta um pouquinho do projeto, sim, pode contar. É um projeto que nós trabalhamos muito nos bastidores. Por quê? Antes de fazer qualquer movimentação para fora, e já vou entrar nas 3 estratégias do projeto, a gente vem trabalhando há mais de um ano numa concertação, que é o quê? A gente vem de um período da pandemia que foi muito desgastante politicamente. Vacina virou um tabu, né? Então a gente pensou, nós não vamos sair falando de HPV e de vacina assim enlouquecidamente pela cidade, porque não vai dar certo. Tem muita combatividade, né? Então nós trouxemos todo mundo para conversar ao redor da mesa, porque é um pouco da nossa filosofia de trabalho como IGCC. Então, nós começamos a conversar com a Secretaria Municipal de Saúde, que já era nossa parceira, com a Secretaria Municipal de Educação, com a Estadual de Saúde, Estadual de Educação. Conversamos com a Secretaria de Governança, que nós temos lá na cidade, que funciona um pouco como se fosse o gabinete do primeiro-ministro, né? Eles falam direto com o prefeito, aquela coisa. Então, eles organizam politicamente a cidade. Também nossa parceira. Devo estar esquecendo alguém muito importante, mas... as secretarias de inovação também chamamos ao redor da mesa. E expusemos. Queremos fazer... Aí agora entrando nas estratégias. Queremos fazer... A nossa proposta é vacinação escolar, todo mundo na mesma idade. Trabalhar com as lideranças locais. Porto Alegre tem uma cultura de empreendedorismo e de cooperativismo muito forte. As nossas lideranças locais importam muito. Eu falar, ok, dentro da minha bolha. Mas se eu quero que no bairro X, na Restinga, que é o trabalho onde a gente está iniciando, que a Restinga, com mais de 70 mil habitantes, que ganham menos de 2 salários mínimos por mês, que eles entendam e que eles levem e que eles deixem seus jovens serem vacinados, tem que ser alguém de lá. Não sou eu que vou chegar e vou falar e vou embora. Então, esse também é uma das estratégias do projeto. A gente vai capacitar, né, vai conversar com as lideranças locais, fizemos um mapeamento das lideranças locais, e por lideranças locais, eu acho que isso é importante a gente falar, são lideranças locais de todos os matizes, gente. Então, assim, tem o pastor, tem o pai de santo, tem o diretor, o presidente da escola de samba do bairro. Sim, temos escola de samba no Rio Grande do Sul. Acho que isso vai ser um grande aprendizado hoje aqui. Assim, escola de samba,
religião de matriz africana, orçamento participativo, que ainda é uma grande ferramenta de trabalho na cidade. Esses atores todos, eles é que vão levar, eu acho que um pouco, como a senhora estava colocando, doutora, eles que vão levar, né? Então, essa ideia, e para que chegue nas pessoas e as pessoas reverberem isso, e que a gente não tenha grandes problemas. E também a capacitação do pessoal das UBSs. Né? A gente sente muito isso, e conversando com as pessoas que trabalham na ponta, que elas se sentem, às vezes, muitas vezes, menosprezadas ou abandonadas. Então, dar essa capacitação, mostrar que elas são importantes, por que o trabalho delas importa. Então, o nosso projeto está calcado, fundamentado nessas 3 questões. Mas a concertação anterior, que vou dizer para vocês, dá um trabalho, muito trabalho. Fazer as coisas de baixo para cima dá muito trabalho. Mas é o que nos fortaleceu. Esqueci um ator importantíssimo. 1000 perdões. Ministério Público. Perdão, falha total minha. O Ministério Público, sem eles, dizendo, sim, pode vacinar, viu? Porque, né? Então, a gente tinha que dizer, sim, vacina. Eu fiquei super feliz e depois fiquei super triste aqui em São Paulo, né? Venho acompanhando as mudanças. E é impressionante. E é um direito da pessoa, né? É um direito do adolescente, não é sabe? É um direito personalíssimo. Nem ele pode abrir mão disso. Então, enfim, essa concertação toda, o Ministério Público nos dando um parecer, porque protege o prefeito, protege os secretários, as secretárias. A gente sabe, é necessário, são pessoas, né? Sim. Então, a gente tem trabalhado um pouco assim em Porto Alegre. Vocês veem aqui, gente, que temos grandes... Todo mundo que está aqui nesse palco, de alguma forma, na verdade, de todas as formas, tem grandes projetos que são transformadores para essa situação que a gente falou aqui, né? Então, assim, alguns projetos estão em estágios mais avançados, alguns projetos mais iniciais, alguns projetos, às vezes, vetados, mas ninguém nunca desiste, né, deputada? E acho que, mais do que isso, o que eu ouvi de todas vocês até aqui agora foi, né, a importância de agir, e mais do que agir, também de se comunicar, de educar. E eu queria direcionar a próxima pergunta para a deputada, principalmente porque você trouxe um pouco na sua fala, e todas as outras trouxeram um pouco, que a gente passou por isso, que foi a hesitação vacinal. A gente passa por isso até hoje, né? A gente passou por isso num auge da pandemia, em que só se falava disso. Hoje a gente continua com esse resquício, e vocês sabem muito bem disso. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma necessidade de reverter esse cenário, que você mesmo trouxe, deputada. De cada 3 vacinas, 2 estão no posto. Né? Então, eu queria te ouvir um pouco sobre o quanto esse cenário de estigma, preconceito, enfim, desinformação, fake news, impacta o seu trabalho, né, para você conseguir, de fato, transformar as coisas. Em segundo lugar, eu queria te ouvir, porque eu sei que você também tem um projeto muito voltado para as mulheres, para a primeira infância, para as crianças. E como a gente está falando aqui de um câncer que está relacionado à saúde da mulher, eu queria também te ouvir sobre como qualquer ação que a gente faz aqui impacta na vida da mulher. E impactar na vida da mulher é impactar em todo o entorno. Né? Então, eu queria te ouvir um pouco sobre esses 2 pontos. Bom, em relação à primeira questão, acho que é muita situação que a gente vive hoje. A hesitação vacinal é um momento que a gente vive no Brasil. Diversas vacinas, diversas discussões, e o HPV faz parte desse contexto que a gente está vivendo hoje. E é por isso que o nosso projeto foi construído realmente olhando para o problema a partir da perspectiva da construção da solução. Que é, o que faz as pessoas se vacinarem? Elas terem confiança que a vacina funcione, que a vacina é segura, elas entenderem o problema, não se vacinar, então eles veem qual um caso de queda da vacinação de meningite é porque meus pais viam as pessoas com meningite, viam as pessoas com as sequelas da polio. E a nossa geração não viu isso, porque a gente conseguiu avançar como país. Mas agora, como essa geração não viu isso, não existe, né? Não é tão importante, nem entende o que é. Então, cai um pouco sobre isso. E a confiança, a complacência e a conveniência. Que horas que fica aberto é o posto, onde está. Então, quando a gente pensou o projeto, a gente pensou olhando para isso. Como é que a gente olha
e criou um projeto em 4 elementos, né? Primeiro, comunicação. A gente precisa explicar o que é, a gente precisa contar para as pessoas que existe vacina para câncer. É o marketing perfeito, né? Inclusive, em si mesmo. Existe vacina. Exato, dá um título ótimo, né? E é verdade. E é verdade. Então, a gente precisa chegar com essa informação. A informação para os pais. E a escola é o melhor vetor, o melhor caminho para a gente fazer isso, né? Porque a gente já tem o público lá, já tem formação dos professores, já tem indicação. É muito um espaço possível. A segunda coisa é garantir a vacinação nas escolas, a conveniência, garantir que isso aumente essa taxa de cobertura. O projeto também fala sobre indicação de diagnósticos, então, encaminhamento de meninas para exames e de tratamento para quem tiver, enfim, for encontrado o estágio pré-câncer e câncer estiver contaminado. Dentro dessa perspectiva, a gente olhava para esses 4 pontos. E a gente tinha uma resistência ali na questão, mas os pais não vão querer, porque é ideologia, porque isso vai dizer que a gente está iniciando a vida sexual dessas crianças. E daí é que a informação tem muito valor. E aí que essa sala aqui tem muito valor, porque a gente poder explicar para as pessoas que ninguém vai começar a vida sexual porque tomou uma vacina. Isso não é uma relação direta em nenhum lugar do mundo, mas que a gente está protegendo. Fazer essa comunicação de vacina para o câncer, que isso é muito potente, e levar a informação para esses pais. Porque é muito injusto a gente colocar na mão deles, já eles não querem, porque eles, por causa da ideologia. Tenho certeza que todas as pessoas bem informadas, que entendam do que a gente está falando, que sejam acessadas numa linguagem simples, que consigam perceber a segurança que isso é, que entendam que é uma vacina para o câncer, querem isso para os seus filhos. E essa é a chance que a gente tem de fazer diferente, é nisso que a gente vem construindo. E é isso que é tão importante quando a gente fala da saúde da mulher. Aqui a gente está falando de uma coisa muito especial, né? Porque a mulher é o núcleo da família, ainda é a grande provedora da mãe do país. E a gente está falando de muitas dessas mulheres são mães, desestruturam a família inteira, desestruturam a primeira infância e o desenvolvimento das suas crianças. Então, a gente tem uma clareza de que ampliar a cobertura vacinal, reduzir, zerar, gostei da ambiciosidade, vou aprender aqui, zerar o câncer de colo de útero no Brasil, quer dizer fortalecer famílias, quer dizer fortalecer o desenvolvimento de crianças, quer dizer uma política pública com muitos outros benefícios indiretos. Isso é realidade em várias políticas públicas de saúde da mulher e é realidade aqui também. E, por fim, mesmo quando a gente tem toda a situação, o melhor tratamento possível, quando a gente tem o diagnóstico feito no tempo adequado, a gente tem um tratamento muito bom oferecido pelo SUS, a perspectiva dessa mulher não poder ter filho também é muito dura. Então, essa é uma doença que tem vários impactos. A gente tem um caso próximo que a gente está acompanhando de uma menina com 29 anos que não vai poder ter filho. E isso tem sido uma dor muito grande. Então, a certeza que a gente tem hoje é que essa é uma política pública que tem que ser cada vez mais pressionada para ser prioridade, que a gente sabe o que fazer, e aqui elas têm ótimos casos mostrando o que dá para fazer, que a gente sabe que a gente tem as condições de fazer, a gente tem o SUS, a gente tem as escolas, a gente tem o sistema público, a gente tem as vacinas no posto, a gente só precisa de prioridade, tem que ser prioridade nacional, tem que ser prioridade em todos os estados, em todos os municípios, a gente tem que lutar por isso e por vontade política. Deputada. Desculpa, ela está me perguntando aqui que a gente tem sessão hoje na Assembleia, e tem uma sessão um pouco tensa, se eu vou precisar ir embora um pouquinho mais cedo, mas eu consigo ficar mais um pouquinho, a hora que ela fala, eu tenho que ir, já peço mil perdões se eu tiver que sair no meio, assim. Tá bom, obrigada, deputada. Eu queria abrir agora uma pergunta para o doutor Renato Kifuri, que está aqui na nossa plateia, só assistindo, mas que faz parte também de toda essa história. E ouvindo todo mundo que está aqui também, trazendo todos os seus pontos, seus aspectos, e agora esse último da deputada, né, de que, bom, temos aqui uma vacina contra o câncer. Por que a gente não deu essa manchete? Eu, que como jornalista, fico sempre pensando onde que a gente errou na comunicação ali para a gente ter chegado nesse ponto. Enfim, não é sobre isso a minha pergunta, foi só aqui uma autocrítica. Mas o que eu queria era te ouvir um pouco sobre essa jornada, né, e sobre o momento atual que a gente está agora no combate ao câncer de colo de útero por HPV.
Obrigado, Natália, pela oportunidade. Parabéns, meninas. Boa tarde a todos. Acho que a gente está vivendo um momento único, né, em relação às vacinas no país, né? Nós nunca imaginávamos que íamos ter que discutir com famílias e com pais por que eu tenho que vacinar meu filho. E a vacina é segura, funciona? Será que é algum interesse outro? Será que é uma teoria da conspiração? As vacinas estão querendo vender... Quer dizer, algo que nos parecia tão óbvio, vacinar nossas crianças, virou um tema que já havia sido disseminado em outros países e aqui a gente, com um trocadilho, nós achávamos que nós éramos imunes a esse fenômeno das fake news, do antivacinismo e da hesitação vacinal. Então, esse é um fenômeno novo. Eu acho que a deputada colocou muito bem os pilares que solidificam a vacinação e um dos principais é a confiança. Confiança não só no produto, na vacina, mas confiança na política pública de quem está colocando essa vacina à disposição. Naquele projeto, né, de um programa, de um SUS, de um sistema de saúde que disponibiliza essa vacina. Eu acho que discutir todos esses aspectos que vão do acesso, e muitos não chegam na vacina, não é porque desacreditam, têm dúvidas, tem dinheiro para pegar o transporte, chegar na vacina. Chega lá, o posto está fechado, porque funciona só até as 4 da tarde. E ela está na informalidade. Se ela não trabalha naquele dia, aquela família ela não tem recurso para alimentar seus filhos. Então, nós temos muitas barreiras de vacinação. Acho que fóruns como esse são fundamentais para que a gente avance. Eu vejo mulheres lindas aqui, lindas nos seus propósitos, né? Propósito é tudo nessa vida. Acho que a gente migra e caminha em direção quando a gente trabalha com o que a gente gosta, quando a gente tem propósito de modificar o que a gente vem fazendo. Então, só parabenizar, acho que não tem muito mais acrescentado do que vocês comentaram aqui, dizer que o momento é de a gente estar junto, é grande pacto social, não há uma saída mágica, uma bala de prata para a gente resolver esse problema. Mas eu só queria deixar um último recado, Natália, que é o seguinte: todos os países que tiveram sucesso nas campanhas, nas estratégias de vacinação do adolescente, os únicos foram aqueles que vacinaram em base escolar. Não há outra forma de vacinar adolescente do que não levar a vacina até ele. Ficar esperando na sala de vacina, ele acordar com vontade de tomar uma vacina, nós não vamos vacinar nunca os nossos adolescentes. Isso não é aqui, não é no Brasil, é em qualquer lugar do mundo. Então, se a gente não prover o acesso à vacina e é dentro da escola que estão os adolescentes, a gente vai dificilmente... Todas as ações são necessárias, a comunicação, o esclarecimento, o combate às fake news, tudo isso é necessário. Mas nada disso vai funcionar se a gente não tiver o acesso adequado. Então, acho que esse é um ponto político, de vontade, do estadual, municipal, federal. Acho que todo mundo tem que trabalhar nessa direção. E obrigado aí, desculpa o tempo. Obrigada, doutor Renato. É sempre muito bom, importante te ouvir, quem está tão perto de todas essas transformações que a gente passa em relação à imunização no nosso país. Então, muito obrigada. Doutora Letícia, queria tecer um comentário? Veja, eu acho que um ponto que é importante para a eliminação, que foi o tema central, é a importância que a gente tem em Pernambuco de ter contado com a OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde. Ela nos foi feito o termo de cooperação técnica. Não é só a OPAS, é o Instituto Materno-Infantil de Pernambuco, é a Agência Internacional de Câncer, IARC, é a OMS. Então, são todos juntos, né, que é o que a gente está aqui, né, para que a gente possa fazer essa ação ser representativa e ter o cunho acadêmico, científico, para que a gente chegue junto ao território, junto às mulheres, com embasamento científico, para que elas um dia possam chegar. Eu quero isso porque isso é o melhor para a gente. Era isso. Eu tenho aqui muitas perguntas e muitas perguntas da nossa audiência também. Então, vamos tentar administrar o tempo para conseguir responder tudo e abarcar todo esse debate. Eu queria, doutora Ilma, acho que te aproveitar para fazer algumas das perguntas da audiência, porque pensando que a gente está aqui nesse contexto de levar informação,
tem muitas dúvidas do dia a dia mesmo. Então, eu vou ler algumas e acho que vou fazer um bate-bola para a gente conseguir esclarecer algumas das questões. Uma das perguntas é: só pode tomar a vacina de HPV adolescentes de 9 a 14 anos? Pode tomar depois dos 14 anos? Ou antes dos 9? Não, antes dos 9 não tem nenhuma recomendação. É a partir dos 9 anos. Na bula, a vacina pode ser feita para homens e mulheres, ou seja, é uma vacina gênero neutro até 45 anos. Essa idade dos 9 a 14 é o nosso programa do Ministério da Saúde. Meninos e meninas dos 9 aos 14 anos. Temos mais algumas indicações, que são pessoas que têm problemas no sistema imunológico, no sistema de defesa do corpo. Quem tem HIV, quem toma medicações que inibem o sistema imunológico, por exemplo, pessoas que fizeram transplante. Essas pessoas podem tomar a vacina dos 9 aos 14 anos. E, atualmente, foi incluído também pessoas vítimas de violência sexual. Então, temos todos esses grupos contemplados pela vacina. Mas, no sistema privado, as pessoas podem fazer a vacina dos 9 aos 45 anos. E aí vem já a segunda pergunta, que eu acho que abarca um pouco nesse sentido, que é: o PNI disponibiliza a vacina contra o HPV para um grupo da população baseado na faixa etária, que foi o que você acabou de trazer. Então, como atingir a meta do OMS de 90% da população vacinada nesses termos? A meta da OMS é 90% de cobertura vacinal para meninas até os 15 anos. Então, não é o ideal, mas é uma meta possível e viável, porque a OMS tem que pensar nas condições de todos os países do mundo. Se a gente pensa em países como África, algumas regiões da Índia, da China, ou mesmo do Brasil, se ele coloca uma meta de meninos e meninas até 26 anos, ou numa faixa etária mais ampliada, atingir essa meta vai ser muito difícil. Então, essa é uma condição mínima, numa idade onde a resposta imunológica é mais ativa, e as meninas por conta do câncer de colo. Então, isso é uma condição mínima para a erradicação do câncer de colo. Nessa meta dos 90% é até 15 anos. São meninas até 15 anos, 90% das meninas vacinadas. Obrigada, doutora Ilma. Tem uma outra que eu queria direcionar a Daniele, porque eu acho que está um pouco em linha do que você trouxe aqui, do que a gente já conversou. A pergunta é a seguinte: para além da comunicação, ainda quais são as barreiras para aumentar a cobertura vacinal contra o HPV? Sabendo que a saúde sempre parte de uma perspectiva integral, quais são as outras pastas e atores da sociedade civil que podem contribuir para essa jornada? E você trouxe muito isso na sua fala, né? A conversação e os demais atores. Então, é saúde com educação? Como que você vê isso? Obrigada. Na verdade, a gente, quando fala de trazer todos os atores, né, a gente sempre acaba esquecendo alguém no meio do caminho. Na verdade, é um processo que vai acontecendo. Mas, com certeza, quando a gente fala desse tipo de vacinação, e do público-alvo, ter as secretarias de educação, ter os diretores das escolas, muito mais do que a secretaria. Ter os diretores das escolas conosco, participando da conversa, trazendo os seus problemas, coisas que a gente não imaginava, coisas que a Secretaria de Saúde não sabia, que o diretor da escola na ponta passa para conseguir fazer. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente está discutindo agora em Porto Alegre, dentro desse projeto, é o seguinte: nós temos um termo, queremos fazer um termo de recusa de vacina para entrar na matrícula dos jovens que estão na escola pública do Estado e do município. Não anuência. Porque anuência, eles esquecem, assim, aquele negócio da cartinha de anuência, pode vacinar meu filho na escola. Os adolescentes se esquecem. Eu esqueço, com 40 e tantos anos. Eu esqueço das coisas, eles não vão esquecer? Estão pensando em outra coisa. Né? Então, assim, esse negócio da cartinha, a gente viu que não dava certo. Então, a gente trouxe, por exemplo, essa conversa do vamos fazer um termo de recusa, né? Os pais já vão dizer, não quero que meu filho seja vacinado. Bom, tudo bem, mas é mais difícil eles fazerem isso. Né? Então, chamar os diretores das escolas nos deu uma outra perspectiva do tamanho do desafio.
Não é levar, marcar um dia um mutirão e ir na escola, chamar os adolescentes. Era muito maior do que isso. E, às vezes, a gente, um pouco na nossa ignorância prepotente de gabinetes, assim, eu me coloco muito nesse lugar, às vezes, sabe? Pô, tem que botar o pé lá no chão e ver o que está acontecendo, para entender a dor daquele diretor de escola. Ele tem uma responsabilidade na comunidade, ele também é visto como uma liderança. Então, a gente tem que trazer, a gente não pode esquecer. Então, trazer esses atores e estar aberto para ouvir. E perguntar muito claramente. Quem me conhece sabe, eu sou muito direta, às vezes. E eu fiz essa pergunta. Eu perguntei para os diretores, com um dedinho assim, né? Eu tenho que parar de fazer isso. Eu perguntei, a senhora é contra que se faça a vacinação na escola? Já me diz. Me diz agora, porque a gente já resolve esse negócio. Se é contra, beleza, vamos para outra. Eu não tenho tempo para perder. Os jovens não têm tempo para perder. Eu não quero mais que uma mulher de 28 anos, como a gente conheceu, 28 anos, morra de um negócio que é prevenível, né? E deixe uma criança de 6 meses. Eu não quero isso. A senhora quer? Aí, claro, né? A gente faz tudo. Gente, tem que fazer, né? A gente sabe que não adianta, a gente tem que comover as pessoas. Então, tem uma questão de uma comunicação, assim, assertiva, baseada em evidências, tudo isso, mas também tem que fazer as perguntas. Daniele, você quer se despedir? Eu sei que você tem horário. Eu estou aqui tentando controlar o horário de todo mundo. Pois é, eu queria agradecer, desculpa, mas eu tenho que dar uma fugidinha para uma outra sala aqui. Mas queria agradecer muito a oportunidade também de estar com vocês aqui, super lindos trabalhos. Parabéns e muito obrigada pelo convite e pela presença. Mas o nosso debate continua aqui, porque eu estou cheia de perguntas aqui para vocês. Doutora Ilma, eu queria te ouvir um pouco sobre esse dia a dia com os adolescentes. Quais são as principais dúvidas? Eu estou pensando em romper as barreiras, os principais receios. O que você mais escuta deles? Eu acho que a comunicação é muito melhor do que a gente pensa. Eles são muito receptivos a informações e a novas informações. E eu creio que nosso papel é exatamente ser um contraponto diante de todas as fake news que eles têm acesso. Os adolescentes, eles vão na internet, eles procuram informações sobre a vacina ou sobre HPV, quando eles ouvem falar sobre isso. Por mais que existam informações de boa qualidade, eles são direcionados para informações ruins ou eles acham mais interessantes as informações negativas. Então, essa busca livre dificilmente vai levá-los a uma informação de qualidade. Então, nós podemos levar informações boas para eles. E é uma recepção muito positiva. Eu acho que eles aceitam, eles entendem, e muitos perguntam, isso é lamentável, às vezes os adolescentes de 15, 16 anos, depois que recebem informações, perguntam, eu posso ir no posto fazer a vacina? Infelizmente, você tem que dizer, olha, a faixa etária é até 14 anos. Então, existem projetos de resgatar esses adolescentes em idade escolar que não receberam a vacina por conta de tudo que aconteceu na pandemia, porque essa geração seria a geração sem câncer daqui a 15 a 20 anos. Então, esses adolescentes que estão na escola, nos outros países, eles poderiam ser esse exemplo, né? A primeira geração sem câncer no Brasil. Mas é bem positivo. Eu estimulo muito essa conversa porque a resposta deles é sempre positiva. Tem menos barreiras do que a gente pensa. Muito bom. Doutora Letícia, agora eu queria te ouvir um pouco sobre o projeto em Pernambuco. Eu sei que é um projeto piloto, que a ideia é ampliar ele para o país inteiro. E você já trouxe alguns dos bastidores, alguns, na verdade, dos desafios, né, que você vai ter de encontrar essas mulheres, de capacitar todos os agentes e de colocar tudo isso dentro do sistema. O que eu queria te ouvir um pouco agora é qual que é o passo em que vai ter essa integração dessas 3 metas ali do OMS. Então, a gente está falando de rastreio. Quando que a vacinação vai entrar nessa conversa? Veja, eu costumo escrever muito quando eu ouço as pessoas falarem. E, assim, de ouvir falar e do que eu falei, eu vou te responder. Eu só queria ressaltar uma coisa. Eu tenho muito a preocupação da gente jogar a responsabilidade na mulher que tem que ir fazer o seu rastreio, a mulher que tem que se cuidar.
a gente precisa estar atento de que, se a gente não oferecer essa condição, eu não posso cobrar dela uma atitude desse nível de que ela faça. Então, eu acho que a gente tem que ter a nossa responsabilidade de oferecer acesso à vacina dessas meninas, né? E muito em função disso, ao chegar nas escolas, fazer o comentário, os professores orientarem, e que elas também saibam que aquilo previne o câncer na mãe dela, que ela possa chegar em casa e perguntar: mãe, eu vi, vou falar igual a nordestina, ô mãe, a gente ouviu falar na escola de que precisa fazer o preventivo, você fez? Então, é esse intercâmbio que é importante. Mas, assim, cobrar sem dar o acesso, isso não é o justo, né? Então, é você trazer condições de que seja feito exatamente isso. Então, só voltando para a tua pergunta, assim, porque a mulher já carrega tanta culpa na vida, né? Pois porque eu não tenho tempo de fazer a tarefa com o menino, é porque eu não posso ir para a reunião da escola. Quer dizer, então, mais culpas porque ela não está fazendo a prevenção, pelo amor de Deus. Isso a gente não pode carregar de forma alguma. E a gente sempre se deixa em último lugar, né, doutora? Isso. Veja, então é assim, é o momento da gente dizer: eu estou aqui com você para lhe oferecer. E tem outro ponto importante, sabe, Natália? Ela usa o rastreio, o teste para vir fazer, mas, na realidade, ela tem outros problemas que não são ouvidos. Ela tem dor à relação, ela tem uma secreção que tem mau cheiro. Quer dizer, a gente não dá oportunidade. Então, a gente está esquecendo que hoje eu estou prezando que ela faça isso. Mas eu tenho que ter um momento de escuta e aproveitar para que ela possa resolver as outras dificuldades. Tá? Eu falo muito isso porque, por exemplo, o exame citopatológico foi usado por muitos anos para tratar corrimento e não para o objetivo dele. Então, hoje a gente traz um teste. É o teste que vai dizer se ela está em maior risco ou menor risco. Tá? E essa integração é o sistema Jordana, que é a Jornada da Mulher. Esse sistema ele vai integrar os sistemas SUS para que ele capte aonde foi registrado que essa menina fez a vacina. Então, eu estava discutindo com o grupo que vai chegar o momento que elas vão ser vacinadas. E o rastreio dela vai continuar como? Então, é essa comunicação através de sistema de informações que vai juntar essas informações. Vacina, rastreio, teste, o exame positivo, ela fez exame, qual foi o resultado e o que é que foi feito de tratamento. Então, é a Jordana que vai fazer essa comunicação, essa ferramenta digital, para unir todas essas atividades, desde a vacina até o tratamento terciário. Interessante. A Jordana, então, seria esse sistema que vai conectar tudo isso. Então, que não vai estar focado apenas no rastreio, que também é excelente, mas que também vai ter ali, ó, essa pessoa não se vacinou, ou essa pessoa se vacinou. É isso. E trazer alertas, que são extremamente importantes. Essa pessoa não veio, por que ela não veio? Porque ela não respondeu à convocatória. O que aconteceu? Ela vai dar o alerta, não, essa mulher fez o teste do HPV o ano passado, então ela não precisa repetir. Mas se ela está na unidade, ela tem um anseio, ela tem uma queixa, mas não é o rastreio que eu vou focar nela. Eu vou focar nas outras queixas e explicar para ela, que é a comunicação, de que ela não precisa fazer o rastreio de câncer de colo, que ela está segura por 5 anos. Mas eu vou ouvir e vou fazer essa escuta. Mas lembrando que esse sistema ele vai fazer alertas, ele vai fazer orientações para que essa jornada ela seja completada. A última pergunta aqui é jornalista. Tem um quando já, doutora Letícia? Veja, nós já iniciamos nos municípios que eu já comentei, né? Iniciamos com poucas amostras para que a gente avaliasse o percurso dessa amostra. Coleta, chegou no laboratório, chegou o resultado e o próximo passo, tratamento para que a gente passe para escalonamento. Mas sexta-feira as mulheres já começaram a receber a convocatória para se dirigirem à unidade básica de saúde. Muito legal. Obrigada. Pessoal, eu aqui no controle do tempo, a gente tem tempo só para uma última pergunta e, na verdade, são as considerações finais de vocês. Mas eu queria pedir essas considerações como uma provocação.
O tema do nosso painel é a eliminação do câncer de colo do útero. Como podemos alcançar essa meta? E aí, eu sei que vocês já trouxeram muitos exemplos extremamente positivos e inspiradores que estão acontecendo. Mas a minha pergunta para vocês é: o que cada um de nós que está aqui pode fazer, quem está aqui, para mudar esse cenário? Eu começo com a doutora Ilma. Em cada um de nós temos poderes diferentes. Então, quem é assistencialista pode investir nessa parte de prestação de serviço e assistência ao público. Quem tem poder político pode ajudar em vários aspectos. As pessoas que recebem informação que não tinham antes podem divulgar essa informação. Então, as empresas que estão apoiando em vários aspectos também podem reforçar essas iniciativas e fazer essas iniciativas pequenas ganharem força e crescerem. Então, cada um da sua forma precisa e pode fazer alguma coisa. Eu reforço a necessidade dessa vontade política, porque senão a gente não avança. Se a gente não associa educação e saúde, a gente não consegue medir o impacto do nosso esforço. É difícil trazer vacina para a escola, é uma luta, a deputada estava falando. Então, onde está essa dificuldade toda? E essas pessoas podem ajudar. A África conseguiu 90% de vacinação, alguns países da África. E aqui no Brasil não conseguimos avançar. Como eles conseguiram isso? Não tem segredo. Educação, saúde e pessoas para falarem com todos os públicos como líderes religiosos. Então, a fórmula já existe, já sabemos como faz, já sabemos como funciona. Então, a gente mostrou aqui que tem pessoas empenhadas nisso. Então, dentro do público, se alguém puder ajudar e tiver força política e administrativa para isso, existe todo um movimento acontecendo e seria bom que cada um pudesse contribuir da sua forma. Obrigada, doutora Letícia. Eu complementaria a Ilma de que esse é o momento. É o momento de que a gente vai ter mudanças, vai mudar a forma de rastrear, a gente vai mudar a forma de abordar as mulheres, né? A vacina sempre foi alvo de orgulho, motivo de orgulho para o nosso país, né? Resgatar isso, né? Eu acho que esse é o momento da mudança, porque existe a vontade política da esfera federal, estadual e municipal, e sempre que eu tenho oportunidade de perguntar para o lado, você está em dia com o seu preventivo, Ilma? É pergunta. Sim. Você tem filhos em idade de vacinação? Não. E se você tivesse, você já vacinou? Então, eu acho que assim, não é cobrar, é simplesmente olhar para o lado e dizer, você já fez o que era possível ser feito? Então, eu quero mais uma vez, Natália, agradecer. Para mim é uma honra estar nesse espaço e pedir ajuda para vocês. O que eu posso fazer, eu estou fazendo. Se cada um fizer o seu, eu tenho certeza que a gente chega a 4 casos por 100 mil mulheres. Muito obrigada. Doutora Ilma, doutora Letícia, todos vocês que estão aqui, eu só queria encerrar dizendo que, para mim, é uma grande honra estar aqui, a convite da MSD, moderando esse debate com mulheres tão inspiradoras, mulheres que estão realmente transformando, ajudando a transformar a realidade do Brasil nesse contexto. Como você disse, doutora Letícia, esse é o momento, né? Eu acho que é essa mensagem que a gente vai levar para casa. Se a gente até agora não avançou o que deveria ter avançado, a gente tem tempo, a gente vai correr atrás e tem muita coisa confluindo para que isso aconteça. Como disse a doutora Letícia, tem vontade política, tem vacina disponível, tem pessoas dispostas a ecoarem essa mensagem e a levar essa comunicação mais longe. Então, de novo, queria agradecer vocês, agradecer a MSD pelo convite de estar aqui e a todos vocês que estão aqui com a gente até agora, que vão levar essa mensagem adiante. Obrigada.